Olá, tudo bem? Mais um dia estamos aqui e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a lição de número 11, Tribulações e Confiança. É uma lição que começa, de fato, do dia 6, que é hoje, até o dia 12. Mas a gente já vai estar estudando ela por completo, fazendo um overview de forma um pouco rápida, mas também focando nos principais pontos para que a gente possa ter um melhor relacionamento e uma melhor conexão com Deus. Mas antes de começar, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Se você puder fazer junto comigo também, vai ser muito, muito bom. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que o Senhor tem guardado cada um de nós. Muito obrigado porque mesmo as pessoas que não estão buscando o Senhor tem guardado cada uma, tem protegido, e isso mostra o quão misericordioso é o Senhor para conosco, para com a nossa família, para com as pessoas que a gente nem conhece, mas que o Senhor cuida de maneira especial de cada um. Fica com cada um de nós e, por favor, nos dê o seu Santo Espírito para que ele possa ser o nosso professor, para que a gente possa aprender um pouco mais da sua palavra nesse momento. Muito obrigado por tudo. São essas bênçãos que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Lição nova, lição de número 11. Deixa eu colocar só uma parte aqui do meu fone de ouvido para a gente começar. E logo de início, a lição mostra para a gente o nosso texto bíblico da semana, Marcos 4, 35 a 5, 43. De maneira rápida, eu vou estar pegando a minha Bíblia para a gente poder estar lendo aqui. Marcos 5. É bom que ele é depois de Mateus, fica bem fácil. Perdão, é Marcos 4, 35 a 5, 43. Marcos 4, 45. É 35, na verdade. Aqui eu estou me embananando um pouco, mas não tem problema. Jesus acalma a tempestade. Vou colocar vocês aqui um pouquinho mais pro lado para ficar melhor. Diz o seguinte, Marcos 4, verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada, no caso Jesus. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Isso no caso Jesus falando. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Continuando aqui, um endemoniado de Gadarena. Capítulo 5. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeiras foram por si ele as cadeiras foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse:
Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Isso Jesus perguntando. E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E eu rogava-lhe muito que eu não enviasse para fora daquela província. E andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que o apacentavam, os porcos, fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver com o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado vestido, estava em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus ternos. E entrando ele no barco, rogavam-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. E ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. Aqui tem mais uma história, a da filha de Jairo também, para a gente poder ler. Mas eu acredito que, a princípio, aqui já é algo bem interessante essa base que a gente tem para poder falar sobre tribulações e confianças. A primeira parte que a gente leu aqui vem falando sobre Jesus acalmando a tempestade. E é exatamente o que mostra aqui na tirinha um barco em alto mar, uma grande onda, e diz em cima: a vida sacode. De fato, amigos, acredito eu que todos nós passamos por dificuldade. Até as pessoas que olham para a vida dela e veem que a vida dela é boa, que não tem tantos problemas e que, ok, as coisas estão indo relativamente bem, sabe que em algum momento as coisas elas vão piorar. A vida é feita de altos e baixos, e não adianta você falar que mora em um determinado lugar, que você tem uma certa condição financeira, que você tem uma certa família, que você tem um certo conhecimento. Nada nessa vida nos isenta, nos coloca uma barreira que possa fazer com que o sofrimento não chegue até nós. De fato, ele chega. Mas aqui no segundo quadradinho da tirinha, a gente vê Jesus. E aqui a onda já estava saindo. Né? Você vê que ela começou já a baixar, a gente já não vê ela, a gente vê só o mar um pouco ainda turbulento, mas sem a onda. E aqui Jesus realmente, né, falando para se acalmar. E aqui, como se fosse a gente, não é mesmo? Ele está aqui. A vida sacode, mas ele está aqui. De fato, como eu falei, existem problemas, existem situações ruins, mas o mais importante, e isso a gente precisa levar para a nossa vida, é que Jesus, ele está conosco, né? Isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas, como nós estamos vendo aí o barquinho e as próprias histórias que a gente viu. Realmente vão existir problemas. Os discípulos estavam em alto mar, Jesus estava dormindo e o barco sacudiu, o vento balançou. E o que eles fizeram? Eles temeram pela própria vida e acordaram Jesus, falando que o barco ia virar, que ia ser inundado, que ia acontecer algo pior, que todos eles iriam morrer. O que Jesus falou? Fé. Nós precisamos de fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, é isso que está escrito. E é exatamente isso que a gente vê no terceiro quadrinho. Confie. A vida sacode, mas ele está aqui. Então, consequentemente, confie que as coisas vão melhorar. E talvez olhando isso você pense, ok, mas até agora eu estou vivendo há 10, 15, 20, 30, 50 anos e as coisas elas não melhoraram. E ok, não é
simples assim a gente falar que a nossa vida aqui ela vai ser uma vida boa, né? Que as coisas vão melhorar aqui. Não é certeza. Talvez a bênção que você espere aqui não chegue. Existem pessoas que elas têm um problema de saúde e, infelizmente, Deus sabe de todas as coisas, elas não são curadas. Tem pessoas que passam a vida toda em dificuldade financeira, e não aquela dificuldade de não conseguir comprar o celular que ela quer, ou a dificuldade de não conseguir ter o carro do ano. Não, aquela dificuldade financeira de viver uma vida miserável, de viver pedindo, né, sobrevivendo de doações. E isso acontece. Não é porque a pessoa é uma pessoa que tem menos fé ou porque ela não se entregou a Deus. Pode acontecer de ser uma pessoa justa, mas que infelizmente tem essas dificuldades e ainda não se resolveu e talvez não se resolva. É totalmente normal, né? Por mais que a gente não compreenda o porquê, isso pode acontecer. Mas entenda que no céu tudo isso vai passar. E acho que esse o mais importante. Quando a gente fala sobre tribulações, devemos entender que elas vão passar e que mesmo que elas aqui na Terra não passem, mesmo que você passe a sua vida inteira lutando contra determinada situação complicada que está e que você gostaria que não existisse, mas existe, ok? Deus está com você e ao final dessa vida, ele tem o galardão e nós vamos estar vivendo junto com ele. Partindo aqui, temos a parte de domingo, bênçãos disfarçadas. Em meio às provas da vida, nem sempre conseguimos afastar o zoom para enxergar o quadro em tamanho maior. Com o tempo, porém, percebemos que os maiores desafios nos fizeram crescer, e na eternidade, nossa visão será ainda mais clara. Ellen White escreveu: Na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Veremos que as orações aparentemente não atendidas e as esperanças frustradas têm um lugar entre nossas maiores bênçãos. Falando um pouco sobre aqui, eu acho bem interessante a gente falar sobre isso porque a nossa vida, como a gente falou, ela é feita de altos e baixos e é muito comum você conversar com pessoas que não enxergam nenhuma bênção. Você olha, você fala, mas Deus te abençoou tanto, ele nos abençoa tanto. E a pessoa vai falar, não, eu não vejo nada que Deus fez por mim, eu não vejo nenhum milagre, eu não vejo nenhuma bênção, a minha vida, perdão pela palavra, é uma verdadeira desgraça, e eu vejo que Deus, se ele existe, ele se esqueceu de mim. Mas essas pessoas, elas não param para poder afastar o zoom, como está escrito logo no início, e ver que tudo que acontece, inclusive até as coisas ruins, contribuem de alguma maneira para algo bom, né? Eu penso, por exemplo, sobre a parte dos problemas que acontecem, né? Às vezes você tem algum problema, como por exemplo, uma doença. Dá para poder tirar algo bom de a doença? Bem, a princípio não, mas se você olhar bem para a situação, principalmente de trás para frente, não olhando só o presente, mas você olhando de trás para frente, do futuro para o passado, você consegue ver coisas que mudou, né? Eu falo até de várias pessoas que, por exemplo, né, pelo fato de elas estarem passando dificuldade, elas começaram a não só se apegar mais com Deus, mas a ajudar mais o próximo a entender a dor. A gente vê, infelizmente, muitos jovens, né, que brincam, por exemplo, com pessoas que têm, às vezes, alguma deficiência, algum problema, alguma dificuldade, né, que tem alguma doença grave. E o que você vê entre os adolescentes? Brincadeiras, piadas, memes, né? Motivo de piada, né? A vida e o sofrimento do outro é motivo de piada. Mas uma vez que eles crescem e que eles passam por algo parecido, algum tipo de dificuldade, é natural a chave virar e eles falarem: opa, pera, não é legal o que eu estou fazendo, o que eu fiz é errado e eu vou mudar agora, porque agora eu sou a vítima. Sabe, isso muda muito e mostra, né, que assim, o nosso sofrimento, por mais que, por mais horrível que seja, né, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Continuando aqui,
diz o seguinte, vem nessa parte. Mesmo sem entender o presente, podemos escolher confiar no que Deus está fazendo, relembrar nossa história com o Senhor, como já nos guiou no passado, renova a certeza de que Ele continua nos conduzindo. A Bíblia também mostra o propósito maior por trás das provações. Jó é um exemplo clássico de alguém que confiou em Deus sem saber o que havia por trás do sofrimento. Ele perdeu bens, filhos, saúde. Sua esposa chegou a sugerir que deveria amaldiçoar a Deus e morrer. 3 amigos vieram e, chocados com sua aparência, ficaram 7 dias em silêncio. Quando começaram a falar, tentaram explicar o infortúnio com razões humanas e, mesmo que não fosse a intenção, apenas aumentaram a sua dor. Acusaram Jó de ter algum pecado oculto que precisava confessar. Confira Jó 8, de 8 a 11, 15 e 21. Mesmo cercado por tragédias e sem entender o porquê, Jó permaneceu fiel. Ele se agarrou a Deus e, em vez de culpá-lo, nós também vivemos no centro desse conflito. Satanás usa dor, perdas e dificuldades para distorcer a nossa visão de Deus, de amor. Nessas horas temos duas opções: rejeitar o Senhor ou nos apegar a Ele com todas as forças. À luz da eternidade, nossas tribulações são temporárias. São provas que, ok, elas podem nos tornar mais firmes. E aqui agora vamos ler 2 Coríntios 4, 16 a 18. 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18 diz o seguinte: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia e de noite. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando-nos, não atentando nós das coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aqui Paulo vem falando um pouco sobre as dificuldades e ele fala algo muito chocante, mas que de fato é, né, é de fato o que acontece, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quando nós falamos sobre tribulações, a gente sabe que não é fácil passar por elas. Não é fácil perder um familiar, não é fácil perder um emprego, não é fácil passar necessidade, não é fácil aguentar uma doença que a cada dia vem piorando e que os médicos não veem solução. Isso não é fácil. Mas o que Paulo chama, ele chama de leve e momentânea tribulação. E por quê? Porque quando nós comparamos o sofrimento que nós temos aqui na Terra com o que Deus ele tem preparado para cada um de nós vemos uma discrepância, nós vemos um contraste que não dá para falar em palavras, não dá para colocar aqui e, sabe, expor de maneira fiel essa diferença de tão grande que ela é. Eu e você podemos sofrer a pior vida, né, que nós podemos ter aqui na Terra, que alguém poderia ter aqui na Terra. Óbvio, vai ser ruim, vai ser doloroso, mas em comparação com o que Deus tem guardado para cada um de nós, é algo muito pequeno. É um sofrimento mínimo comparado com o que ele tem guardado para cada um de nós. Às vezes, e eu não sei se você já pensou nisso, a gente fala um pouco sobre viver para sempre, sobre eternidade, sobre um lugar onde não existirá mais choro, não existirá problemas, doenças, não existirá mentira, não existirá o mal, o pecado. E isso, como nós acabamos de dizer, de um lugar eterno,
de uma vida eterna. Você consegue imaginar isso? É muito difícil. Ao mesmo passo de que, quando a gente fala sobre as pessoas que não vão herdar o reino de Deus, pessoas que vão deixar de existir, também é algo complicado de se dizer, difícil de entender, de compreender, porque são pessoas que elas não vão mais existir. Vai passar a eternidade e eternidade e elas simplesmente não existem mais, né? Ao mesmo tempo, aqueles que aceitarem ao Senhor, que fazerem a sua vontade, que entenderem que ele é justo, que ele é bom e que ele quer o melhor para mim e para você quando ele fala para que a gente abandone alguns pecados, essas pessoas vão viver eternamente felizes. É difícil compreender. É difícil a nossa mente finita começar a, sabe, deslumbrar um infinito. Porque é isso, é um infinito. Pense você chegando no céu e passando o primeiro dia no céu. Pô, agora você está lá, você está sem doença, você que tinha algum problema, talvez visual, algum problema de saúde, que você tinha alguma dificuldade de alguém que morreu, que você amava e não tem mais esse problema, ou você que não tinha dinheiro para comprar nada e, sabe, ficava dias após dia trabalhando e sofrendo, agora você está lá. Você não se preocupa com dinheiro, porque você tem tudo que você precisa. Você não se preocupa com a saúde, você tem toda saúde, mais saúde do que a pessoa mais saudável aqui. Você tem tudo. Você tem o Senhor Salvador Jesus, o Rei, o Criador, para você perguntar o que você quiser, para você passar uma tarde com Ele, com Jesus e conversar sobre a vida e sobre todo o infinito aspecto da realidade. E você sabe que a doença ela não vai chegar. Você sabe que os problemas, as dificuldades não vão chegar. Hoje, quando você está talvez num trabalho, talvez em uma amizade, você sempre fica com o pé atrás, pelo menos as pessoas espertas, porque infelizmente o ser humano ele erra. Às vezes você conta algo para alguém e essa pessoa conta para outra pessoa sem o seu consentimento. Às vezes você está conversando com alguém que na sua mente, na sua concepção é o seu melhor amigo, mas essa pessoa, a pessoa que ela não sente a mesma coisa por você e pelo contrário, ela está querendo te prejudicar de alguma forma. No céu, isso não vai existir. No céu, você vai ter amigos e todas as pessoas lá vão ser seus amigos e todas elas vão ser pessoas verdadeiras. Não vai existir a mentira, a falsidade que existe aqui. Você não vai precisar, como hoje nós vemos no trabalho, subir em cima de outras pessoas e prejudicar elas para que você possa levar o sustento para casa. Isso não vai existir. Você vai estar vivendo a melhor vida que alguém poderia viver. Algo que hoje, como a Bíblia diz, nem ouvidos ouviram, nem olho viu, nem mente alguma conseguiu imaginar o que Deus tem guardado para os seus escolhidos, e você vai saber que vai ser pela eternidade. Passou-se o primeiro dia, passou-se a primeira semana, o primeiro mês, o primeiro ano, o primeiro século, o primeiro milênio, os primeiros 100.000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos, e você sabe que não vai acabar, não vai ter fim a sua felicidade. É por isso que quando nós vemos que Paulo escreve que é leve e momentânea a tribulação, é porque é leve e momentânea a tribulação. Leve porque Jesus, como nós lemos e sabemos que está na Bíblia, nunca vai colocar um fardo maior do que nós conseguimos carregar. Se você tem uma doença, se você perdeu alguém, se você está passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, Deus sabe muito bem que você aguenta carregar ela. Ele não vai dar um fardo maior do que o que você pode carregar. Segundo, ele pede para que nós coloquemos o nosso fardo para ele carregar para a gente.
nós devemos depositar, mas nós, como seres humanos teimosos, o que nós fazemos? Nós tentamos carregar por nós mesmos. Quando você tem uma doença, o que você faz? Não. Eu vou tentar resolver por mim mesmo. Eu vou correr atrás do médico e não estou falando que é errado você ir atrás do médico, de você comprar um remédio. Não, isso não é errado. Mas qual é a primeira coisa que você deve fazer quando você está doente, quando você perde o trabalho, quando alguém que você confiava te engana e usa a sua simplicidade, talvez as coisas que você tinha falado pessoais para ela, para poder te prejudicar, o que você deveria fazer? Em primeiro lugar, joelho no chão. Mas nós não fazemos isso. Se você está com dificuldade financeira, você quer trabalhar mais, você quer fazer um curso, você quer simplesmente buscar uma nova maneira para poder economizar. E como eu falei, não tem nada de errado. O errado é fazer isso primeiro e deixar Deus por último, ou pior, nem pedir a ajuda dele. As tribulações, elas existem e estão por aí. Estão aqui comigo, estão com você. Acho também interessante a gente ressaltar que nós não devemos comparar sofrimentos e tribulações. Eu vejo pessoas, infelizmente, e eu já posso falar que infelizmente também fui uma dessas pessoas, que ficava comparando o sofrimento. Olha, porque a minha vida é mais sofrida que a sua, porque a sua vida é boa comparada à minha. Amigo, irmão, isso não funciona. Isso não é bíblico, isso não vem de Deus. Se você vê um irmão que aos seus olhos está sofrendo, mas o sofrimento dele é menor do que o seu, você não deve simplesmente reduzir ele a nada, ou fazer uma piada dele, ou falar que ele está sofrendo por pouco, porque a sua vida é uma vida que tem mais sofrimento. Não. Você deve orar junto com ele. Você deve pedir a misericórdia para Deus, porque as pessoas são diferentes. Talvez você esteja carregando sim um fardo mais pesado e não esteja reclamando, enquanto ele com fardo aparentemente mais leve esteja pedindo socorro, esteja realmente sofrendo mais, transparecendo mais que está insatisfeito com a vida. Mas não tem problema. Isso não é motivo para você julgar o seu irmão, né? Não devemos comparar sofrimento. Enfim, lemos aqui a parte de domingo e, né, aqui falando um pouquinho sobre a parte de baixo, diz para a gente poder ler um pouco Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 25, Fortaleza na Aflição. Eu peço só um momento para vocês, que eu vou tentar abrir aqui pelo meu celular. Ellen White. Fortaleza na Aflição, Mensagens Escolhidas. Volume 2. 25. Fortaleza na Aflição. A gente não vai ler tudo, tá bom, pessoal? Que é um capítulo um pouco longo, mas eu vou ler aqui o máximo que eu conseguir e acredito com convicção que vai ser bem interessante. Capítulo 25. Fortaleza na Aflição. Por que, por que esta aflição? Vamos lá. Pelos fins de 1891, Ellen White, em resposta a um pedido da Associação Geral, viajou para a Austrália para ajudar no fortalecimento da obra, ali recentemente fundada. Sua estada ali prolongou-se, chegando a 9 anos. Logo após sua chegada, sobreveio-lhe longa e dolorosa doença, o qual se vai lhe mostrar sua fortaleza através dessa doença. Temendo nota das Tomemos nota das lições que ela aprendeu dessa experiência. E aqui diz a primeira parte. Cada correio tem levado de 100 a 200 laudas escritas por minha mão, e a maior parte foi escrita assim como estou agora, ou sushida na cama por almofadas, meio deitada e meio sentada, ou recostada entre travesseiros numa cadeira incômoda.
Ficar sentada é muito doloroso, e meus quadris e a parte inferior da espinha. Se nesse país, Austrália, se encontrassem essas cadeiras de braços que tendes no sanatório, logo eu compraria uma, mesmo que custasse $30. É com grande fadiga que posso sentar ereta e erguer a cabeça, tendo de recostá-la no encosto da cadeira, sob travesseiros, meio reclinada. E esse é o meu estado justamente agora. Mas não estou absolutamente desanimada. Sinto que estou sushida diariamente. Nas longas e cansativas horas da noite, quando foge completamente o sono, tenho dedicado muito tempo à oração. E quando todos os nervos pareciam gritar de dor, quando, se eu pensava em mim mesma, parecia enlouquecer, a paz de Cristo me sobrevinha ao coração em tamanha medida que eu me tomava de gratidão e ações de graça. Sei que Jesus me ama, e eu amo a Jesus. Algumas noites tenho dormido 3 horas, outras noites 4 horas e muitas vezes apenas duas. E todavia, nessas longas noites australianas, em meus trevas, tudo ao meu redor parece luz, e fruto suave comunhão com Deus. E fruto suave comunhão com Deus. Na primeira vez que me senti no estado de desamparo, lamentei profundamente ter transposto o vasto oceano. Por que não ficara na América? Por que porque as expansas tão avuldadas estavam nesse país? Muitas vezes sentia vontade de enterrar o rosto entre as cobertas da cama e desabafar-me num bom choro, mas não condescendi por muito tempo no luxo das lágrimas. Ela não chorou por muito tempo, ao contrário, disse de mim para mim: Ellen White, que queres tu dizer? Não vieste à Austrália porque achavas que era teu dever ir aonde a associação julgasse melhor para que fosses? Não tem de sido essa a tua maneira de proceder? Respondi sim. Então por que te sentes quase abandonada e desanimada? Não será essa uma obra do inimigo? Respondi, creio que é. Enxuguei o mais depressa possível as lágrimas e disse: Basta, não mais olharei para o lado escuro. Viva ou morra, entrego a guarda da minha alma àquele que por mim morreu. Cria então no Senhor. Cria então que o Senhor faria bem todas as coisas, e durante esses 8 meses de desamparo não tive nenhum desânimo ou dúvida. Olha agora essa questão como parte do grande plano do Senhor, para bem de seu povo nesse país, e pelos da América, e para o meu próprio bem. Não sei explicar por quê ou como, mas creio. E sinto-me feliz em minha enfermidade. Posso confiar em meu Pai Celestial e não duvidarei de seu amor. Dia e noite tenho um guarda sempre vigilante. E eu louvarei ao Senhor, pois seu louvor está em meus lábios, porque procede de um coração cheio de gratidão. Aqui já é interessante a gente dar uma pausa, né? E, bem, como nós vemos em determinado momento da vida dela, ela saiu da América, foi para a Austrália e lá ela começou a ter fortes dores, né? E enfermidade, em um momento, ela simplesmente, né, simplesmente só queria chorar, não queria fazer mais nada e ficou pensativa se o que estava acontecendo, o propósito disso. E entre tantos problemas, entre essa vontade de desistir, ela recordou e viu que Deus ele sabe de tudo, que ela não fez errado em ir para lá e que do sofrimento, mesmo do sofrimento, ela poderia tirar algo bom, né? O sofrimento ajudou ela a refletir mais sobre Deus, a escrever. Ela diz que boa parte do que ela escreveu quando ela estava sem nada para poder fazer lá, e que o Senhor faria bem, faria o bem por ela, mesmo que fosse a vida, mesmo que fosse a morte. Cada um de nós vamos passar por alguma dificuldade, se já não estamos passando ou se já não passamos. Mas o inimigo, e é isso que a gente precisa tomar cuidado, o inimigo ele vai usar o nosso sofrimento para que a gente se afaste de Deus.
E nós devemos fazer exatamente o contrário. Devemos usar o nosso sofrimento para se aproximar dele. O próprio título do capítulo diz: Fortaleza na aflição. Quando vier a aflição, temos que ter certeza que temos um Deus que está ao nosso redor. Enfim, basicamente, é isso. Eu admito pra vocês que eu fiquei um pouco com o pé atrás porque eu queria fazer toda a lição. Mas, como vocês viram, já estamos aqui há mais de meia hora e a gente fez somente a parte, praticamente somente a parte de domingo. Então, o que eu pretendo fazer é o quê? É simplesmente talvez fazer uma por dia ou duas no máximo, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos do que duas, talvez fazer uma, e assim a gente fazendo de uma forma um pouco mais aprofundada do que só ler superficialmente, né? Então, assim, basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro. Eu estou tentando melhorar um pouco a minha oratória, a minha dicção, a minha articulação de ideias, né? E é muito bom ter essa melhora não lendo algum livro mirabolante sobre teorias da conspiração ou uma série em inglês para poder aprender um novo idioma. Nada melhor do que ler a palavra de Deus aqui e, claro, também o nosso guia, né? A nossa lição. Enfim, vamos fazer uma oração e finalizar aqui que vai ser de grande, grande, grande ajuda, né? Vamos lá. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar a lição, de entender que mesmo nas tribulações o Senhor está com cada um de nós e que nós devemos confiar no Senhor. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça cinza, nublado e que não vamos ter um final feliz, precisamos entender que o Senhor está conosco e que mesmo que nessa vida talvez as coisas não saiam como planejado, porque de fato elas não vão sair, ao fim de tudo, o Senhor tem preparado o melhor para cada um de nós. Que nós possamos não usar o nosso sofrimento como moeda de troca, que nós possamos também não comparar o nosso sofrimento com o sofrimento do próximo, ou simplesmente tratar o próximo como se ele fosse pior que a gente por estar sofrendo por algo que aparentemente nós não damos importância, ou algo que é particularmente menor do que o que a gente está sofrendo. Que nós possamos entender que todo sofrimento pode ser usado para se aproximar do Senhor e que mesmo que nós não estejamos passando por uma situação complicada, que devemos ajudar o próximo que está sofrendo e que principalmente devemos buscar o Senhor mesmo nos dias de paz. Enfim, muito obrigado por tudo. Fica com cada um de nós, com cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus. Amém.